Beleza, pessoal, boa noite para vocês. Mais um final de semana que está se aproximando, né? Então, vamos começar aí a nossa aula, e a nosso caso, a nossa aula número 2, né? Em que a gente vai estar falando sobre os conceitos iniciais de comandos elétricos, né? Esses conceitos são de fundamental importância para que a gente venha entender o que é comandos elétricos, né? E começar a falar alguns conceitos que daqui em diante serão constantemente falados e a gente precisa entender bem o que a gente está falando sobre esses conceitos, né? Então, o primeiro passo aí que a gente precisa saber é o que é um comando elétrico, né? Antes de eu dar sequência, está aparecendo uma apresentação de PowerPoint para vocês aí? Só para confirmar aqui para mim. Sim, professor. Beleza, então. Então, dando sequência aí, o que é um comando elétrico, né? Como tem dois nomes meus aí. Um é a apresentação, o outro é o áudio. Só confirma aí qual que você está assistindo aí, Nicolas. Ok? Então, numa explicação direta, é todo conjunto de equipamentos ligados sequencialmente de forma a comandar um determinado equipamento de forma segura e sem riscos ao usuário, evitando-o de expor aos perigos elétricos existentes, como arcos elétricos ou sobrecargas. Então, o que quer dizer tudo isso daí que eu escrevi? Que, na verdade, o comando elétrico, ele para dois conceitos, né? Esse primeiro que eu li, ele trata sobre a segurança humana. Então, quando a gente utiliza comandos elétricos, na verdade, a gente está prevenindo a exposição de quem vai utilizar um determinado painel, por exemplo, e vamos dizer que esse painel, por algum motivo, ele vem apresentar problema na hora de ligar um motor elétrico, por exemplo. Então, em vez daquele problema, daquele motor, vamos dizer, o motor pegue fogo, algum problema que ocasionou esse motor elétrico a um risco, né? Que tudo isso daí é possível acontecer. Em vez de eu estar diretamente exposto, né? Então eu utilizo meios de através de dispositivos elétricos e trabalhar de forma mais segura através de comandos elétricos. Então, o primeiro conceito de comandos elétricos, né? O que é um comando elétrico? É comandar um determinado equipamento de forma segura e sem riscos ao usuário final, né? Através de conjuntos de equipamentos ligados sequencialmente. Então, isso quer dizer, senhores, que todo comando elétrico ele tem uma sequência lógica, né? Então, um determinado motor só vai ligar se, por exemplo, né? A gente vai estar falando mais à frente sobre os dispositivos de segurança, mas vamos dizer o seguinte: existe um dispositivo de segurança que ele detecta se existe realmente alimentação trifásica 220, por exemplo. É um relé falta de fase. Ele só vai deixar o motor funcionar se as três fases, né, tiverem de fato sendo identificadas nele. Então, só vai funcionar se ele deixar, né? Então, existe uma condição, existe uma sequência lógica nos comandos elétricos. O segundo conceito, né, do que é um comando elétrico, além de evitar exposição aos riscos elétricos, são de grande importância no melhor aproveitamento dos dispositivos, automatizando o processo em si, evitando assim o uso constante da mão de obra de uma pessoa para dar seguimento ao funcionamento. O que quer dizer tudo isso? Além de proporcionar segurança, um comando elétrico, né, ele automatiza o processo de forma que eu venha ter uma automatização da minha utilização desse equipamento de uma forma mais segura
sem depender diretamente de alguém olhando, né? Então, não sei se os colegas aqui frequentam a igreja ou participam de algum ambiente que tenha muitos sistemas de ar-condicionado. Por exemplo, um sistema que a gente implementa em sistemas de ar-condicionado é justamente um relé falta de fase, que caso venha faltar energia, ou uma das fases do sistema de ar-condicionado tiver faltando, ele não deixa o equipamento tentar entrar em funcionamento. Ou seja, é uma proteção e ele só vai deixar esse equipamento voltar a funcionar depois que a fase que está faltando retornar e entrar em funcionamento nominal sem nenhum problema. Ok, pessoal? Então, o conceito de comandos elétricos é comandar de forma segura e automatizar o nosso processo de utilização elétrica. Um exemplo disso, né, é a aplicação de comandos elétricos para a segurança humana, como eu comentei agora há pouco, para acionamentos de motores elétricos, né, motores trifásicos. Nesse exemplo que eu estou trazendo aí, é um painel para duas bombas, né, dois motores elétricos serão acionados para ligar dois conjuntos de bomba, né, de forma independentes. Nesse quadro, temos as indicações de automático, manual e desligado para as duas bombas, bem como a indicação de operando ou não. Então, eu posso colocar as duas bombas em automático e eu quero saber qual das duas está funcionando, né? Então, eu posso colocar um indicador de LED em verde, que quando essa bomba liga, ela vai me dizer que essa bomba está em pleno funcionamento. É claro, né, que se ela tiver em automático e for uma caixa d'água, por exemplo, é, eu dependo de uma boia, eu dependo de um sistema de comando. Então, esse motor, esse funcionamento vai ser independente de uma pessoa interagindo com esse painel. E outra, aqui nesse painel em laranja, em amarelo, na verdade, né? Tem uma indicação de energizado, ou seja, provavelmente tem um relé falta de fase dentro desse painel que irá dizer se o painel está energizado, se está pronto para funcionar sem problema nenhum. Ok, pessoal? Aqui nesse painel, aproveito para comentar sobre a NR10, né? Em que a gente até falou no, acho que foi domingo não, foi terça-feira antes de começar a aula, terça ou quarta-feira antes de começar o meu módulo, em que um colega perguntou sobre a obrigação de ter segurança nos painéis elétricos, né? Então, até coloquei um comentário lá no grupo, que existe sim a obrigação, né? Lá no caso era para proteção elétrica de contato acidental com barramentos. Aqui nesse painel está sendo atendido um outro item da NR10 sobre a indicação do perigo e qual perigo tem aí dentro, né? Então, temos um perigo de choque elétrico, né? Tem um risco elétrico aí dentro. E esse risco é porque tem 220 volts dentro desse painel trabalhando. E caso venha a ter um contato acidental, com certeza afetará a saúde do colaborador que estiver trabalhando ou de qualquer outro usuário final que esteja utilizando esse painel. Ok, pessoal? Então, NR10 a gente pode passar despercebido para quem já fez esse treinamento, mas alguns itens que existem dentro de painéis elétricos são de obrigação ser atendido por nós, porém, se o painel não vem, é de nossa responsabilidade fazer com que essa identificação seja atualizada e instalada em painéis elétricos. Alguma pergunta até então? Então, uma outra vantagem de utilizar
esse painel é não ter contato com nenhuma parte energizada diretamente, né? Então, vocês colocaram aquela foto do painel aberto, né? Eu também coloquei a foto de um painel aberto. Mas vocês podem ver que eu não preciso ligar ou desligar um disjuntor diretamente para impedir o funcionamento de um motor, né? Essas duas chaves aqui embaixo, uma para cada motor, por exemplo, eu posso deixar ela na posição desligada, em que o motor não vai entrar em funcionamento em nenhuma hipótese, né? Ou seja, eu tenho a vantagem de desligar esse motor sem necessariamente entrar em contato direto com a parte energizada desse painel. O outro motivo é a ligação do motor ser feito por contactoras, né? Em que eu até comentei ontem que contactoras é como se fosse uma chave liga e desliga, né? Em que ela irá ligar ou desligar o motor conforme a nossa necessidade. E dessa forma, senhores, a operação desse motor, a gente vai poder ligar esse motor, né, sem necessariamente estar diretamente ligado a um circuito energizado. Aonde a gente tem um exemplo, né, quem tem poço artesiano em casa, normalmente utiliza um disjuntor para ligar direto o motor elétrico do poço. Como é que você evitaria de ficar ligando e desligando esse disjuntor sem necessidade, expondo a esse risco elétrico diretamente no disjuntor? Instala uma boia, essa boia que irá fazer o circuito de liga e desliga do motor elétrico, e a contactora que vai fazer todo o trabalho de ligar e desligar. O disjuntor, ele vai fazer a sua função, que é proteger contra a sobrecarga ou curto-circuito, conforme a operação do motor, se porventura for necessário o acionamento dele. Beleza, pessoal? Então, essa parte inicial é para explicar o que é comando elétrico, né? Quem já trabalha na área, talvez esse conceito já seja conhecido. E, porventura, quem não trabalha na área, mas estamos estudando para conhecer, esse conceito inicial de comando elétrico. Então, o comando elétrico nada mais é do que todo dispositivo destinado para segurança humana e, segundo, automatizar o processo de funcionamento sem depender de uma pessoa. Ou seja, o comando elétrico ele é voltado para dar segurança para nós, que iremos trabalhar com o comando, porém, ao mesmo tempo, ele proporciona uma automatização em que não é necessário estarmos presentes 100% para que esse comando venha funcionar, que é justamente o conceito que eu vou apresentar agora. Conforme visto neste exemplo, é possível verificar que existe um sistema comandado por uma pessoa ou não, ou seja, a bomba só vai funcionar se eu deixar ela no modo automático, né? Se eu não deixar no modo automático, ou deixar ela na posição desligada ou na posição manual, ou eu tiro ela da posição zero, ou seja, da posição desligada, ou eu tiro ela da posição manual, onde a bomba vai ficar funcionando constantemente até eu decidir lá desligar. Um exemplo, né, dessa dependência direta de uma pessoa são caixas d'água que são abastecidas por um motor que não tem boia. Você liga o motor, né, ou seja, você fez um comando para ligar aquela bomba d'água, e você só vai lembrar que precisa desligar o motor porque a caixa d'água já está transbordando, né? Já está jogando fora a água, porque ela ultrapassou o nível máximo da caixa d'água e ela fica transbordando, né? Isso é muito comum em instalações onde não existe uma boia, né? Um sensor de nível que identifique que o nível já está alto ou não. Então, dessa forma, é o exemplo que depende de uma pessoa. E aonde não depende diretamente de uma pessoa?
é quando nós temos o sensor de nível, né, em que ele vai identificar que o nível já está elevado e manda desligar a boia, o motor, por exemplo. Ou quando o nível já está baixo, né, que ele já identifica que é necessário ligar o motor para que venha abastecer a caixa d'água novamente. Que é o conceito que eu continuo lendo aqui, dependendo do modo de operação. Porém, de forma indireta, né, ainda, porque ele depende da ação de uma pessoa para seu funcionamento, né? Porque vamos dizer que eu não queira que funcione no modo automático. Eu tenho que ir lá no comando, né? Eu tenho que ir lá no painel. Eu tenho que ir lá no painel, desligar a chave, né? Nesse painel, por exemplo, desligar a chave e deixar na posição que eu preciso, se ela dela desligada ou se ela ligada constantemente. Então, esse painel, apesar de ter um comando que garanta segurança e não precise constantemente de alguém, de forma indireta ainda depende de uma pessoa para estar funcionando. Então, é isso que determina, né, essa dependência indireta de um comando elétrico de um controlador lógico, né? Não sei se vocês já ouviram falar de controlador lógico programável, né? Que é um CLP ou PLC, né? É o mesmo nome, só que em inglês. Que dependendo da aplicação, ela até toma ações sem depender de ninguém, né? Ou seja, um CLP ele vai fazer algumas ações necessárias em que poderia depender de uma pessoa, mas o CLP ele já vai tomar essa ação mesmo sem depender de uma pessoa para isso. Então, isso que determina o que é um comando elétrico, de uma automação e de um controlador lógico, né? A automação em si, até o módulo que vocês vão ter futuramente aí, é aonde a gente vai ver que o processo que a gente vai estar trabalhando, ele não depende de ninguém, ele vai fazer tudo aquilo sozinho, sem intervenção de ninguém. Ok, pessoal? Então, isso daí é só um conceito aí para explicar o que é um comando elétrico e o que é um CLP, né? Só que o CLP ele não depende de uma pessoa. Esse assunto aí vai ser tratado no módulo que vocês verão aí futuramente. Ok? No Centec existe, se não me engano, dois controladores lógicos, né, da Siemens, em que é possível fazer experiência com eles para a gente ver como que ele faz algumas ações sem depender de nenhuma ação, ou se ele depende de uma ação, mas que vocês vão ver que ele vai fazer as ações dele sem nenhuma outra decisão externa. Ok, pessoal? Então, e como que funciona, né? Como que funciona um comando elétrico? Um comando elétrico, ele depende diretamente dos seguintes itens. Vamos por partes aí para a gente explicar esses itens. Ele vai depender dos dispositivos elétricos, né? E quais são esses dispositivos? Botoeiras, contactoras, temporizadores, sensores e os dispositivos de proteção. Esses dispositivos de proteção podem ser os fusíveis, disjuntores e relés. Esses relés, existem vários tipos deles, podendo ser, por exemplo, relé de sobretensão. Vamos dizer que você tem um equipamento que ele tem que funcionar em 220. Por algum motivo, de 220 ele foi para 250 volts, né? Algum problema na rede. Então, nós temos relé de sobretensão. Agora, vamos dizer que em vez de ter 220, caiu para 200, né? Essa queda de tensão geralmente acontece quando a gente tem instalações elétricas muito distantes, né? 50 metros, 100 metros de distância. E existe queda de tensão quando já tem uma distância muito longe, né, para ser alimentado um determinado equipamento. Então, existe também os relés de subtensão, ou seja, aquelas tensões que estão abaixo do valor nominal.
Os relé falta de fase, relé sequência de fase. Por exemplo, relé sequência de fase é muito utilizado quando nós queremos um motor que ele só tem que girar no sentido horário. Imagina que o motor foi substituído para manutenção, só que na hora de ligar ele girou ao contrário, ele girou no anti-horário. Então esse relé sequência de fase ele consegue identificar qual é o sentido de rotação que o motor está girando, né, para que ele venha funcionar corretamente. Ok? Aqui é só uma explicação geral, mas a gente ainda vai ver no decorrer do módulo, né, cada componente desses principais aí que que eu estou apresentando aqui para vocês. Então, essa aí é a parte dos dispositivos, né? Botoeiras, né? Claro, é a parte mais fundamental que existe, né? Porque, por exemplo, a botoeira, ela é muito utilizada para comando de ligar, desligar, reset de motores, de comandos, né? Então, a botoeira é um dos itens que a gente vai estar vendo constantemente em comandos elétricos. Sequência de funcionamento é o outro item, né, que a gente precisa para um funcionamento correto de um comando elétrico. O que vem ser a sequência de funcionamento? É a lógica necessária para que algo seja feito. Nesse quesito, deve-se pensar todos os passos necessários para que o objetivo seja alcançado com sucesso. Ou seja, eu tenho que pensar, ora, vamos pensar na caixa d'água, que é o exemplo mais simples que nós temos. Vamos dizer, qual seria a sequência para uma caixa d'água? Encher, esvaziar e encher novamente. Bem, eu preciso que uma boia, né, indique que o motor precisa ligar quando ela tiver nível baixo. Depois que o nível tiver passado do nível baixo, permaneça funcionando até chegar no nível alto. Quando chegar no nível alto, eu quero que ela desligue. Então, essa sequência que eu dei, por exemplo, é a sequência lógica do que tem que ser feito para que venha alcançar o nosso objetivo. Então, a gente seguindo essa sequência que eu disse, a nossa caixa d'água ela vai esvaziar, quando ela chegar no nível baixo, ela vai encher novamente, e quando ela chegar no nível alto, ela vai parar de encher e vai ficar repetindo esse ciclo constantemente. E também devemos pensar o que pode dar errado, né? Porque o que pode dar errado nesse exemplo da caixa d'água? O motor pode continuar enchendo a caixa d'água até transbordar. Então, a gente tem que pensar nessa solução, nessa hipótese, né, do que pode dar errado e tomar as ações necessárias, né? O que viria a ser uma ação necessária para o transbordamento, né? Ou seja, eu já cheguei no meu nível alto, porém a bomba continua enchendo. O que eu posso fazer? Eu posso colocar um alarme no meu painel e tocar uma sirene, uma buzina, alguma coisa assim para dizer, olha, o nível alto ultrapassou e ainda está enchendo a caixa d'água. E o contrário também. Eu posso acionar um alarme porque o nível baixo já chegou e o meu motor não entrou em funcionamento. Então, são duas situações que nós podemos pensar para o que vai dar errado também e imaginar quais as ações que nós devemos fazer para que esse problema, né, que a gente está pensando venha a ser corrigido também. Ok, pessoal? Então, comandos elétricos não é só, eu quero um comando para controlar minha caixa d'água. Aí você faz pensando só em controlar a caixa d'água. Mas você esqueceu que a caixa d'água pode continuar enchendo, ou ela nem pode acabar enchendo, né? Ou seja, também pode ter essas duas situações erradas, né? A nossa falha, né? Isso daí é falha para qualquer área de elétrica, humanas, para qualquer área. A gente pensa só naquela situação que vai dar certo. Às vezes a gente acaba esquecendo e se der errado, né? Então temos que pensar num comando elétrico nas duas hipóteses, o que pode dar certo e o que pode dar errado. É por isso
que muitos painéis, quem trabalha no distrito, é, pode observar. Por que vocês acham que existe um botão de parada de emergência? Será que aquele botão de emergência tá lá instalado só porque o cara quis instalar um botão daquele para fazer parada de máquina? Não, aquele botão de emergência existe, né? Que é justamente pensando na situação de dar errado alguma coisa. Ok, pessoal? Então, essa daí é a medidas, né, de proteção que nós devemos também tomar na questão de tudo dando certo e também tudo dando errado no nosso comando elétrico. O terceiro item, né, na questão de funcionamento de comando elétrico é justamente o modo de operação. Nesse quesito, nesse quesito, são determinados quais os níveis de interação com o ser humano, né? Ou seja, qual vai ser a dependência do nosso comando com um ser humano. Se ele vai ser uma dependência direta, né? Como, por exemplo, eu não sei se vocês já viram uma máquina com acionamento bimanual. Ou seja, eu dependo das minhas duas mãos para acionar um determinado comando, né? Para justamente eu dependo diretamente desse comando acionado por uma pessoa, utilizando as duas mãos dela, para que esse comando venha a funcionar, né? Muito utilizado esse tipo de comando em prensa hidráulica ou prensa de qualquer tipo de modelo aí que vocês possam ver, em que eu dependo diretamente de uma pessoa para acionar o meu comando. Ou, ou mesmo indireto, né? Que é o exemplo de uma caixa d'água que será cheia utilizando um sensor de nível, né? Uma boia de nível. Porque nesse caso aí eu posso deixar uma chave de seleção no modo automático. Aí a bomba vai ficar enchendo e ligando e desligando para abastecer essa caixa d'água, sem necessariamente depender de uma pessoa. Ou seja, ela vai estar no modo automático, porque uma pessoa deixou no modo automático e só vai sair desse modo quando alguém for lá novamente tirar desse modo. Ou seja, vai depender de alguém, mas não vai ser uma dependência direta, que nem o exemplo do acionamento bimanual que a gente está apresentando como exemplo. Como o comando elétrico pode ser seguro para o usuário em si? Todo comando elétrico é disposto de duas partes integrantes que são circuito de potência e circuito de comando, né? Então vamos ver que é o que é o outro. Circuito de potência, né, é a parte do comando que irá trabalhar com a parte de força, né, do circuito, ou seja, onde as potências mais elevadas estão sendo trabalhadas. Então, por exemplo, eu quero ligar um motor de 5 CV. 5 CV já é uma potência bem expressiva, né, para acionar um motor elétrico. Se você ficar ligando, desligando esse comando de potência através de um disjuntor, por exemplo, você com certeza pode perceber que vai ter um determinado momento que esse disjuntor ele vai aquecer bastante, né? Porque justamente ele está trabalhando com altas potências. O circuito de comando, agora, é a parte do comando elétrico que trata onde serão acionados dispositivos de interação humana com baixa potência. Então, por exemplo, eu quero ligar um motor que ele é 380 volts, só que eu vou utilizar 24 volts para ligar a contactora, né? Então, eu vou comandar um circuito de potência utilizando baixa potência, né? Então, essa parte do comando é a parte que irá conter a lógica e a proteção do circuito de potência. É o circuito de comando que fará toda
a parte de acionamento em si de um comando elétrico que será utilizado aí nas nossas instalações. Ok, pessoal? Então, essa daí é a parte de como funciona um comando elétrico, né? Na verdade, nós temos em comandos elétricos duas partes, uma parte de potência e a outra de comando, né? Ou de acionamento, né? Uma coisa bem interessante que eu quero trazer para vocês como uma informação bem relevante é a parte que eu acabei escrevendo com um M a mais aqui, mas não tem problema não. Os circuitos de comando e potência são circuitos independentes. Ou seja, o que acontece no circuito de potência é independente do circuito de comando. Só que vocês devem ter total atenção que, em caso de falhas, deve-se atentar qual circuito está falhando para não haver erro de interpretação ou elaboração de causa errada. Por quê? Os circuitos são independentes. O que acontece no circuito de comando fica só no circuito de comando. O que acontece no circuito de acionamento ou de comando, né, fica só lá no circuito de comando. E a falha num não vai interferir no outro. Porém, como os dois são interagidos entre si, se porventura falhar o comando, o de potência não irá funcionar. Ou se o circuito de potência está tudo ok, mas quem não está funcionando é o comando. Então, eu também fico sem acionamento da parte de potência, porque um circuito depende do outro. Então, vou trazer um exemplo aqui, ó. É um diagrama elétrico do modelo que eu não gosto de utilizar, mas eu vou utilizar ele só para fazer a explicação teórica ainda. Por que eu não gosto de utilizar ele? Porque a gente desenha praticamente todo o circuito, né, do jeito como ele vai ser montado. Enquanto o correto é apresentar esse diagrama aqui em uma apresentação elétrica, né? Mas como a gente ainda não viu propriamente como fazer essa representação, eu vou estar utilizando esse circuito de representação do jeito como que está aqui. Então, eu vou só mudar aqui a tela, só um minutinho, por favor. Estou mudando a tela para cá, para que a gente venha entender o que está sendo representado aqui nesses dispositivos aqui. Para quem já conhece e trabalha na área, esse circuito é um circuito bem simples de partida direta, mas vamos entender o que está falando aqui. Aonde está o circuito de comando, aonde está o circuito de potência numa representação dessa, né? E aonde está a questão de segurança e os conceitos que a gente acabou de verificar aí nessa apresentação do PowerPoint que eu trouxe. Primeiro, comentei que deve-se ter os dispositivos de segurança, né? Então, os dispositivos de segurança são esses dispositivos aqui em cima, né? Que são de segurança, não, dispositivo de proteção. Por que de proteção? Porque em caso de falha do motor, nós vamos ter os disjuntores para estar atuando, fuga de corrente também vamos estar atuando. Do lado esquerdo, nós temos o nosso circuito de potência. Vamos ter o nosso circuito de potência aqui do lado esquerdo.
Porque o nosso circuito do lado esquerdo é o circuito de potência, né? Deixa eu diminuir um pouco essa letra. O senhor mudou aí, não dá pra ver não. Não dá para ver? Ah, tá. Deixa eu Não, colocar aqui. tá só. Apareceu agora, meus colegas? Apareceu. Beleza. Então eu vou começar de novo aqui a explicação, que eu não tinha percebido aqui a mudança da tela aí. Então, aqui é um circuito de comando de partida direta, tá? Eu vou estar apresentando esse circuito melhor no decorrer das nossas aulas, mas não se preocupe aqui que isso aí vai ser de fácil compreensão em breve aqui para quem não conhece. Para quem conhece aí já esse circuito, é fácil vocês identificarem o que tem aqui. Então, esse circuito é o que a gente chama de circuito de partida direta de motores. Por que circuito de partida direta, né? Porque, na verdade, todo circuito que liga e desliga um motor sem fazer nenhuma outra manobra à parte é uma ligação direta de motores. Eu comentei agora há pouco que todo circuito de comando elétrico ele precisa de proteção. Então, essa parte superior aqui, né, é a parte de proteção elétrica. Na proteção elétrica, a gente pode usar fusíveis, né? Os fusíveis estão praticamente caindo no desuso, né? Pela dificuldade de, quando ele queima, né? Tem que substituí-lo, né? O disjuntor não. O disjuntor, quando ele desarma, depois que a gente corrige o problema, nós podemos rearmá-lo e dar sequência no funcionamento do circuito em si. Nós temos disjuntor, nós podemos ter disjuntor motor também, que é específico para motores elétricos, relé, falta de fase, entre outros, né? Então, essa parte aqui de cima é a parte de proteção elétrica. Todo comando elétrico, esse circuito aqui eu peguei pronto na internet, mas eu vou apresentar para vocês que todo circuito elétrico, ele precisa, né? Aqui ele tem proteção geral, tanto para comando como para o motor. Mas todo circuito de comando, por exemplo, vou apagar esse trecho bem aqui em cima. Todo circuito de comando, ele precisa de um disjuntor, né? Então, essa representação aqui em cima que eu estou fazendo é a representação de um disjuntor monofásico para esse circuito de comando. Então, como é que a gente identifica circuito de comando por circuito de potência? Vou passar uma linha separando os dois. Do lado direito aqui está o circuito de comando, do lado esquerdo, circuito de potência. Por que o lado esquerdo é circuito de potência? Porque do lado direito é o circuito de comando. Primeiro, todo circuito de comando, circuito de comando, é aonde possui os dispositivos de acionamento, como botoeiras, relés de proteção, entre outros. Então, por exemplo, por que o circuito de comando é o da direita aqui? Porque eu tenho botão de emergência, que é a situação de tudo dando errado, né? Aconteceu uma situação não prevista no circuito, e eu preciso desligar de uma forma emergencial. Então,
utilizo uma botoeira de emergência, por exemplo. Esse botão embaixo, vermelho, é o botão de parada, né? Normalmente, nós falamos stop, né? Que é a mesma coisa que parar em inglês, e é o botão utilizado, como o nome já está dizendo, para desligar esse acionamento. Então, se ele é responsável por desligar o motor, ele é parte de comando. O botão verde, né, como está indicado aqui, é o botão que vai fazer a parte de ligar, ou seja, fazer o start desse circuito de partida direta. É ele o responsável por também parte do acionamento. Então, mais uma vez, como ele é acionamento, ele é circuito de comando. Os LEDs, tanto de indicação parado ou indicação operando, né, pode ser essas duas condições, também fazem parte do circuito de comando, porque todo circuito de comando que envolve informação, né, ou seja, informação ou status, também é parte de circuito de comando. E qual é a característica do circuito de comando que eu comentei agora há pouco? Nenhum desses circuitos, eles trabalham, nenhum desses dispositivos, né? Eles não trabalham com alta corrente, altas potências, né? Então, a característica do comando é a baixa potência. Porque se você, por exemplo, imagina que a gente vai ligar esse motor. O que está sendo consumido aqui na parte de comando? Só o LED que vai estar aceso, e aqui dentro da contactora, uma bobina, né, pequena, na ordem de 2, 3 watts aí, por exemplo. Grandes contactoras que consomem 10 watts, 15 watts, que equivale ao consumo de uma lâmpada pequena nos nossos dias de hoje. Ok, pessoal? Então, essa daí é a parte de comando. Tranquilo até aí? Alguém tem alguma pergunta nessa parte? Como a gente vai representar isso, será visto na sequência das aulas. Pode perguntar aí, Cleo. O senhor pode fazer um resumo de tudo aquilo que o senhor falou agora aí? Positivo, vou já falar aqui. Ok. Ok, então essa primeira parte aqui, que eu vou fazer o resumo até por partes aqui que a gente está abordando aí, né? Então, todo circuito de comandos, né, ele precisa da parte de proteção e da parte de acionamento e da parte de potência. A parte de proteção, aqui nesse diagrama, é essa parte aqui em cima, né, onde tem o disjuntor, nesse caso aqui, um DR, né, um diferencial, um térmico, e a contactora em si. Circuito de comando, né, ele possui as características de baixa potência, né, ou seja, o que vai estar sendo consumido na parte de comando é parte de baixa potência. Então, tudo que tiver acionamento, botoeiras, relés de proteção e outras, entre outros, né, como informação de como que o circuito está operando, tudo isso daí é circuito de comando, que é o caso da botoeira de emergência, a botoeira de stop e botoeira de start, elas são dispositivos de acionamento. Dispositivo de informação são os LEDs, e a bobina da contactora também faz parte do circuito de comando. Se, por exemplo, né, durante a operação, você colocar um amperímetro bem aqui, né, onde eu estou fazendo esse círculo azul com essa seta, se você colocar um amperímetro,
pessoal que já está mais prático aí na área, vai medir em torno de 0,5 ampere, ou seja, uma corrente muito baixa. Né? Tem circuitos que se consumir 1 ampere no circuito de comando, é muito. Já está sendo até exagerado no circuito no circuito de comando, está consumindo 1 ampere, já é um valor bem elevado. Tá? Uma outra característica do circuito de comando, que eu já ia passando em branco. Como ele utiliza baixa potência, nós podemos utilizar baixas tensões, 24 volts, 12 volts. Também nada impede de estar utilizando 127 e 220 volts. Atenção, para quem estiver pensando assim, como que vai ser baixa potência se eu estou utilizando 127 e 220? Não confundam conceito de tensão, que é esse conceito de 24, 12 volts, 127, 220, isso é tensão. Porém, o consumo da bobina é em torno de 7 watts, ou seja, a potência elétrica da bobina, da contactora, é baixa. Então, é que nem aquele exemplo do ar-condicionado, né, que eu fiz com vocês, vou até fazer um abre aspas aqui embaixo, que eu falei para vocês, olha, quando vocês têm um ar-condicionado que é 220, ou seja, a tensão é mais alta, e a potência se mantém igual, a corrente ela vai ser mais baixa. Então, aqui nesse caso, a potência é de 7 watts. Se eu fizer com contactora 220, com contactora 220, é só fazer essa divisão 7 por 220, eu estou sem minha calculadora aqui para estar fazendo essa conta. Deixa eu fazer aqui na calculadora do computador. Sete por 220 vai dar 0,035 ampere. Ou seja, vai ser esta corrente aqui que vai estar sendo consumida, né? Se for 12 volts, o que vai mudar é que agora eu estou utilizando 12. Não estou mais utilizando o 220. Então, a minha conta agora é 7 dividido por 12, né? Fazendo essa conta, vamos ter 0,58 como resultado. Então, vocês podem ver que mesmo mudando a tensão, eu ainda tenho valores de corrente muito baixos para trabalhar nesse circuito de comandos elétricos. Ok, pessoal? Não esqueçam desses conceitos que a gente viu lá no módulo de eletricidade, que isso daí vai ser usado constantemente. Porque, por exemplo, agora vamos falar do circuito de potência. O circuito de potência, como o nome diz, é o circuito com característica de apresentar o consumo mais elevado do circuito. Então, o que eu vou ligar no circuito de potência? Vamos dizer que esse motor que eu vou ligar é um motor de 127, né? Um motor monofásico de 5 CV.
Então, vou colocar mais aqui para baixo. Se vocês bem lembrarem, quanto que vale 5CV em watts, é uma multiplicação de 5 vezes 735,5. Então, fazendo essa multiplicação, nós vamos ter 3.677,5 watts. Olha a diferença de potência que está sendo consumida agora na parte de circuito de potência, comparado ao circuito de comando, né? Apenas 7 watts no circuito de comando contra 3.000, quase 3.700 no circuito de potência. Fazendo um cálculo muito simplificado, né? Qual seria essa corrente aqui em 127? Eu não vou nem considerar rendimento, fator de potência, nada não aqui nesse cálculo. Nós teríamos uma corrente de aproximadamente 28,9 amperes. Então, vocês começam a observar que o circuito de potência ele já tem um consumo mais elevado de corrente. Então, por exemplo, aqueles cálculos que a gente viu lá em eletricidade, essa contactora, ela tem que suportar pelo menos, você teria que comprar uma contactora que suporte pelo menos 32 amperes, 40 amperes por aí. Então, para os colegas que trabalham na área, contactora também se compra em função da corrente que você vai utilizar nela. Assim como a gente compra disjuntor, que a gente compra em função da corrente que a gente vai utilizar. Então, se eu tenho um equipamento que consome 10 amperes, provavelmente o disjuntor que você vai comprar vai ser um disjuntor de 16. Fazendo uma comparação, essa minha contactora de 29 amperes, né, eu estou arredondando aí, eu tenho que comprar uma contactora que suporte 32. A diferença do disjuntor para uma contactora, que o disjuntor eu vou olhar o valor. Bem, eu tenho que proteger 12. Eu tenho que comprar o disjuntor seguinte ao valor que eu estou usando. O valor seguinte ao que eu estou usando é 16. Na contactora, eu vou comprar a contactora para suportar a corrente que eu estou utilizando. Então, se eu vou utilizar 29, a contactora que eu vou comprar é de 32. Ah, professor, mas eu não quero usar de 32. Vou usar contactora de 40 amperes. Aqui pode. Professor, eu não quero colocar disjuntor de 16. Eu quero colocar um disjuntor de 20 amperes. Aqui, essa regra não funciona. Então, na contactora, você pode comprar contactoras além do que você precisa. No disjuntor, já não é dessa forma que funciona. Alguém saberia dizer por que não pode ser dessa forma para disjuntores? Eu não posso fazer dessa forma para disjuntores por causa da seguinte situação. Imagina que o circuito é 12 amperes. Aí eu vou colocar um disjuntor de 16, que é o correto. O cabo 2,5, ele suporta, em média, 21 amperes. Então, se eu fizer essa substituição, vamos dizer que eu substituí por um de 25 amperes, eu coloquei além.
esse disjuntor, por ele estar maior que o cabo, por ele estar com um valor de corrente maior que o cabo, ele vai levar essa situação de fazer o cabo derreter, mas o disjuntor ele não vai desarmar. Ok, pessoal? Então, só esses cuidados aí que a gente vai precisar estar observando no decorrer do módulo de comandos elétricos. É claro que muitas informações que a gente vai estar vendo serão explicadas no decorrer do módulo para que a gente venha entender o que está sendo passado no decorrer desse módulo. Então, circuito de potência, senhores. Vou até colocar, deixa eu colocar o desenho de volta aqui. Limpar o desenho, né? Então, o circuito de potência é todo circuito que já trabalha diretamente com a carga, né? Que nem esse círculo laranja que eu estou fazendo aqui. Por que o nome é circuito de potência? Porque as cargas mais elevadas estão diretamente conectadas nessa parte. Então, por exemplo, se esse motor de 5 CV vai operar, eu tenho que ter proteção. CV, um disjuntor de 32 com ajuste térmico e por aí vai. O circuito de comando, né, que é esse círculo laranja do lado direito, ele tem característica de baixa potência. Então, o que o circuito de comando vai ligar? Apenas a bobina da contactora. Apenas a bobina da contactora. Então, essa bobina dessa contactora vai estar consumindo algo em torno de 7 watts. Os LEDs que vão indicar ligado ou desligado, em torno de 5 watts, 10 watts, já é muito, aí, tendo em vista que a maioria dos sinaleiros agora, tudo em LED. O que mais que temos aqui? Nós temos os dispositivos de proteção. Então, basicamente, todo circuito de comando elétrico, senhores, tem que ter o dispositivo de proteção, que é essa parte superior, circuito de comando e circuito de potência. Então, esses três conjuntos é que garantem a segurança de quem vai estar utilizando, porque ele vai estar ligando e desligando um motor de potência elevada, sem necessariamente eu estar me expondo na ligação desse motor. Ou seja, eu posso estar com o motor distante de mim 20, 30 metros, e eu fazer a ligação do liga e desliga desse motor através de botoeiras onde o consumo é a baixa potência, com tensões de valores diferentes, e que não vai ter risco para quem vai estar utilizando esses circuitos elétricos, esses comandos elétricos, ok, pessoal? Uma outra informação que eu vou desenhar aqui para vocês, aproveitando essa figura também, é que essa representação que eu estou trazendo é só uma representação artística, né, que eu chamo, mas a representação que nós vamos estar utilizando, né, ela está desenhada pequena aqui, mas eu vou desenhar maior aqui para vocês. Por exemplo, esse botão de emergência, a representação dele é nesta sequência aqui, ó, uma chave de contato fechado com uma indicação de um cogumelo. Então, o que quer dizer essa indicação de cogumelo? Quer dizer que esse botão tem uma botoeira, né, em formato de cogumelo, para realmente, nesse caso aqui, vocês estão vendo que ele é um contato fechado. Então, esse cogumelo nada mais é do que um NC, né, que é o normal fechado.
Então, quando eu aperto esse botão, ele desliga todo o comando, ele desliga todo o acionamento elétrico. Nesse caso do botão verde, agora esse botão verde, ele tem esta representação aqui. Que por ali está aberto essa representação, nós chamamos isso aqui de contato. Opa. NA. NA, na verdade, NO, normal aberto. Alguém falou comigo ontem no WhatsApp depois, esses botões, eles têm numeração. Então, contato botão normal fechado, ele sempre vai ter número 1 e número 2. Os contatos normais abertos, eles têm número 3 e número 4. Então, não decorem, né, ou vejam, né, por exemplo, botão que diz assim, o botão vermelho ele é de desligar, o botão verde é do ligar. Não confie nisso, porque atrás do botão, né, ele tem um contato. No caso do botão vermelho, ele tem que estar com esse contato normal fechado. E como é que eu vou saber que ele é um contato normal fechado? Porque ele vai estar no botão dele essa indicação número 1 e número 2. Ok, pessoal? Eu vou até ver aqui a foto que ele mandou ontem. Estou pegando aqui. Caso alguém tenha alguma dúvida, sinta-se à vontade em perguntar, tá, senhores? Professor, e no caso, se ele não tiver, como é que a gente já vê esse pelo outro lado, se ele não tivesse essa indicação? Esse 1 e 2, hein? Isso. Beleza. Vamos dizer aqui, se não tem esse número 1, vamos ver como que é essa identificação, né? Ele me passou essa foto aqui, ó. Eu espero que esteja dando para vocês verem. Vamos ver o que tem nesse botão aqui, ó. Primeiro, a característica do botão normal fechado, ele vai ter esse NC bem aqui, que é o normal fechado. A segunda característica, ele tem o número 1 e tem o número 2. No normal aberto, está aqui o NO, tem o número 3 e tem o número 4. O NC, geralmente, ele tem essa indicação em vermelho no acionamento. Veja o que eu estou mostrando. Esses números que eu estou mostrando aqui, eles ficam atrás do botão, tá, pessoal? Eles ficam montados aqui atrás, fisicamente aqui atrás do botão. Não sei se ele mandou uma foto na lateral aqui para ajudar a ver. Mandou sim. Deixa eu colocar aqui para vocês compreenderem aqui, ó. Isso que eu estou mostrando tá aqui o botão, né? Tá aqui o botão. E isso que eu estou mostrando, número 1, número 2, ele está montado aqui embaixo, ó. Então, o acionamento do botão está em cima e esses indicadores aqui que eu estou mostrando, ele está montado aqui embaixo. É por isso que eu estou dizendo, não decorem
não decorem a cor do botão, porque esse botão verde bonitinho aqui pode ser um botão vermelho também. Então, respondendo a pergunta aí do colega, como é que a gente pode identificar se porventura não tiver o número 1, o número 2, o 3 e o 4? Não decora a cor do botão, primeiro, né, que é a primeira coisa que eu estou dizendo. Se tiver número 1 e número 2, ou 3 e 4, eles estão aqui, né, conforme eu estou mostrando. 1, 2, 3 e 4. Eles têm a representação NO e NC. O acionamento, senhores, que aí sim é vermelho no NC e é verde no NO. Professor, eu comprei um todo preto. Não tem problema. Como é que eu vou identificar se sumiu o amarelo, sumiu a numeração, sumiu tudo? Você vai pegar o multímetro na escala de continuidade. Você vai pegar o multímetro na escala de continuidade e vai medir a continuidade desse botão. Se for um botão normal fechado, se for um botão, vou até escrever. Se for um botão normal fechado, que é NC ou NF, né? Aparecerá 0 no multímetro. Se for um botão normal aberto, NO ou NA, aparecerá OL, né, no multímetro. Lembrando, tá, pessoal? OL não é 0L, tá? Quer dizer Open Line ou circuito aberto. Então, respondendo à pergunta do colega, como é que eu vou identificar se o botão não tiver nenhuma identificação? Vamos identificar as que ele deve ter. Ele tem que ter esse número 1, 2, ou 3 e 4. Se não estiver aparecendo os números, veja se está aparecendo NO ou NC. Lembrando que NC é fechado, NO é aberto. Sumiu essa indicação. Aí veja se o acionamento, o botão de acionamento do contato é vermelho ou se o botão de acionamento do contato é verde. Não tem cor, aí você vai partir para o multímetro. Se for um botão NC, na hora que você colocar o multímetro, ele deve aparecer 0 na leitura dele. Se for um botão NO, ele vai aparecer circuito aberto, o que é o OL. Ok, pessoal? Então, essa daí é a resposta para a pergunta aí do colega, como é que eu vou identificar se não tiver nenhuma identificação nele. Essa imagem aí é 3 botões ou é só um? Só um botão. Pode ver que aqui, ó, vou até numerar aqui, ó, tem 1, 2, 3 contatos. E tá aqui os mesmos 3 contatos, ó, 1, 2, 3 contatos. Eu não sei se o colega que me mandou as fotos ontem tá aqui, mas esse botão, com certeza, quando eu aperto esse botão, além de fazer o contato, ele ainda vai ligar um LED. E como é que eu sei que ele vai ligar um LED?
vocês estão vendo essa indicação X1 e X2 aqui, ó? X1 e X2 é o que a gente utiliza. Vou voltar aqui para a representação do diagrama. Assim como os botões têm essas representações aqui em cima que eu estou mostrando, os LEDs também possuem. E a representação dos LEDs é assim, ó. Um círculo com um X. Deixa eu fazer um desenho melhor, que a minha coordenação está horrível. Um círculo, 2 traços, um círculo com X, sendo que o superior é X1 e o inferior X2. Então, quem tiver X1 e X2 sempre vai ser indicação para sinaleiro, né? O nome não é nem lâmpada, o nome que nós utilizamos em comandos é sinaleiro. Então, por isso que eu estou falando que esse botão que me mandaram a foto é um botão que possui um contato normal fechado, tem um contato normal aberto e ainda tem um LED que, quando eu aperto esse botão, ele vai ligar um LED aqui dentro desse botão. Então, é aqueles botões que ficam iluminados quando você aciona ele. Ok, mais alguma pergunta? No caso, no circuito de cima, ia ter só esse botão verde, né? Não ia ter o verde e o vermelho. Isso, se fosse nesse circuito que eu estou apresentando, né, só seria o verde, né, nesse circuito aqui. Na verdade, seriam 2 botões, né? Um botão seria o ENC, né, com o vermelho, né? E outro botão com verde escrito o 3 e o 4, né? O que eu estou chamando a atenção para vocês não decorarem a cor é a cor do botão aqui em cima. Essa cor aqui pode ser qualquer cor. Botão branco, amarelo, vermelho, verde, é a cor que você bem escolher. Isso aqui embaixo, né, que é o que eu estou mostrando aqui, né, isso daí já é padrão, ele não muda a cor. Então, vamos dizer o seguinte, tem algum problema, né, vou tentar mudar aqui, teria algum problema eu fazer isso aqui? Eu estou invertendo os botões. Mas o comando, eu não mudei o comando. Esse botão verde continua Acho que teria assim. problema, professor. Por quê? Por que teria? Porque ao invés de ele ligar, ele não ia, ele ia deixar. Eu acho que ele ia manter desligado, entendeu? Mas eu estou falando que eu só mudei o botão, eu não mudei o comando. Professor, Pode falar. eu trabalho numa máquina lá no distrito que só um botão liga e desliga. Você Aí eu usa eu tô vendo agora que é esse comando aí que existe lá. Já tinha visto, só que eu não estava analisando como é que funcionava, por causa que eu via que era um botão que ligava e desligava. E é igualzinho isso aí mesmo, quando aperta ele, acende um LED. E também tem aquela função de usar cada irmão, como você estava falando aí. Isso. Então é esse botão aqui, né, que você está comentando aí, né? Sim, sim. Aí ele só que ele é branco. Pois é justamente o que eu estou falando, né? Não decora a cor. O botão é o mesmo. A função, o que ele faz, o que ele vai fazer é a mesma coisa. É por isso que eu estou chamando a atenção para não decorar a cor do botão, né? Você está falando que é o mesmo botão, né? A mesma coisa que ele faz, só que é branco. Entendeu? Respondendo a pergunta que eu fiz agora há pouco,
O que eu estou querendo dizer? Eu mudei o botão que está em cima. O comando, né? Ou seja, o contato, eu não mudei. É um botão de liga, só que o contato normal fechado. Se eu não mudei o contato e só mudei o botão, senhores, não vai fazer diferença nenhuma. Esse botão verde está aqui na posição desligado e o botão desligado está na posição do verde. Se eu não mudei os contatos, pessoal, eu não mudei nada no circuito. Eu só estou mudando o visual. É claro, para quem vai usar esse painel, né, vamos dizer assim, né, vai utilizar esse circuito. Já está na nossa cabeça que verde é para ligar e vermelho é para desligar. Então, não faz sentido eu inverter os botões. Mas o comando, se eu não invertir o comando não quer saber qual é o botão que está lá montado. Podia ser 3 botões laranjas aí. Até o emergência, né? Se eu colocasse um botão diferente. Mas se eu botar 3 botões iguais, vamos dizer 3 botões vermelhos, um vai ligar, outro vai desligar, outro é emergência. Por que eles continuam funcionando? Porque o comando, ele não quer saber, que nem o exemplo que eu vou colocar aqui, ó. Ele não quer saber se é um botão verde que está lá em cima. Ele não quer saber. Posso ter essa situação aqui, mas os contatos que vão mandar no circuito. Uma pergunta. Pode falar aí. Como é que seria ligado o botão reset aí? Como esse circuito aqui, deixa eu pensar aqui. Aqui eu não estou prevendo circuito de falha, mas, por exemplo, assim, um reset, deixa eu voltar para o original aqui, porque esse circuito aqui é um circuito de liga e desliga simplificado, né? Então, com certeza a sua pergunta é com relação à máquina que você trabalha, né? Sim, sim. Porque às vezes ela falha na leitura, aí tem que resetar para poder ler de novo. Então, eu vou explicar baseado nesse circuito, mas eu não sei se é o caso do circuito que você, da máquina que você trabalha. Com certeza, vou dar uma apagada aqui nesse desenho, tá? Com certeza, essa máquina que você trabalha, ela vai mandar algum sinal para a contactora, que caso ela desarme, né, ou seja, é uma prensa, é uma esteira, é o quê, por exemplo? É uma máquina de vazamento. Ela testa se tem algum vazamento no produto. Trabalha na Ambev, colega? Ou não? Não, trabalho na Unicoba. Ah, tá aqui na Ambev, tem uma máquina parecida com isso daí. Como é que é o teste de vazamento, né? Geralmente a gente aciona o botão de start, a contactora vai fechar para fazer a insuflação ou inserir o gás, né? Depende aí do como é que é o processo de vocês. Se porventura ela falhar, ela só vai mandar, vou apagar bem aqui embaixo, ela só vai deixar você, deixa eu colocar mais um aluno que está chegando agora, ela só vai deixar você ligar de novo, ou seja, apertar o botão de start, se você apertar o botão de reset. Então, teria que ter um terceiro botão, né? Não sei se são 3 botões também lá nessa máquina que você trabalha. São 3 botões, sendo que o botão de reset, ele está na mesma linha do botão de start. A diferença é que o botão de reset, ele está sendo comandado pela contactora. E ele só vai liberar para você funcionar de novo se você apertar ele. Não sei se é com 3 botões que tem lá, né, na máquina que você trabalha. É assim mesmo que funciona, é assim mesmo. Acho que o Gleison quer fazer alguma pergunta? Está aparecendo aqui que você quer perguntar?
Não, Professor, tava acionado sem querer. Ok, pode professor, perguntar aí quem mais. professor Daniel, é, no quesito eu entendi o que o senhor falou, os comandos, os contatos, eles não mudam, só que a gente subentende, né, que vermelho significa ligar, né, não desligar, aliás, contrário, vermelho significa desligar e o verde significa ligar, entendeu? Então, meio que confunde a cabeça da pessoa, né? Isso, na verdade, essa explicação que eu trouxe com relação ao botão, né, das cores aí que a gente está falando, é só para vocês gravarem na cabeça de vocês que esses contatos aqui embaixo são eles que comandam tudo. E que a cor do botão não vai influenciar em nada. Mas é claro, né, que se eu vou fazer um comando que tem um botão que eu já sei que aquele botão é para parar minha máquina, é claro que eu vou colocar um botão vermelho. Ah, minha máquina vai funcionar, então é claro que eu vou colocar um botão verde, já é mais intuitivo. Então, essa explicação que eu falei da questão dos botões é só para vocês entenderem que não decorem a cor do botão, decora não, aprende, né, que é melhor, aprende a gente não esquece, decorar mês que vem esquece de novo. Então, o que eu quero que vocês aprendam, que não é a cor do botão que comanda o funcionamento dele. Quem comanda o funcionamento dele são esses contatos que ficam aqui embaixo do botão. São eles, sim, que fazem o ar da graça, né? Vamos dizer assim. São eles que fazem o nosso circuito funcionar. Mas é claro, se a gente já sabe que já está gravado, né, na nossa cabeça que vermelho é para verde começar a funcionar, laranja é atenção, ou seja, reset, ou qualquer outra coisa, é claro que a gente vai seguir uma sequência de cores lógicas para quem vai usar. E no diagrama ele vai estar também na numeração, né? Não vai estar nesse desenho colorido, né? Esse desenho aqui, né, ele estaria mais ou menos assim. Eu vou fazer rápido aqui, só para a gente ter ideia. Ele estaria com o botão de emergência, o botão de emergência bem aqui, o botão de parada, o botão de stop bem aqui, o botão de ligar, não aparecendo, claro, mas ele tem um botão, um contato auxiliar e a bobina. Só para vocês terem ideia da simplificação do desenho, aí está aqui 1 e 2, botão do stop também 1 e 2, o botão do start 3 e 4, e a bobina da contactora A1 e A2. E o contato auxiliar 13 e 14. Não se preocupem, como eu falei para vocês, eu estou fazendo rápido, mas tudo isso que eu desenhei aqui do lado direito é a representação desses botões tudinho aqui. E outra coisa, conforme o colega falou, não vai estar escrito que esse botão aqui, ó, é o vermelho. Ele não vem escrito. É claro que vai estar escrito B1, botão 1, B2. Eu não vou apagar para começar de novo, mas o botão de emergência B3. Então, se vocês abrirem um painel elétrico de comando, vocês vão ver essas referências, B1, B2, B3. É isso que vocês vão estar vendo. E não a cor específica. A cor pode estar até escrito em outra página do manual, mas no esquema elétrico ele vai estar escrito dessa forma aqui. Professor, outra Pode pergunta. perguntar. Esse comando pode ser automatizado pelo computador? Não, esse Pode ser comando Pode ser. Pode ir. pode ser convertido para uma programação, é isso? Não, eu tô perguntando, tipo assim, ele pode ser comandado pelo tipo um start de um computador?
De um programa? Pode, não tem problema não. Só tem que ter adaptação para fazer isso. Na verdade, a sua pergunta, ela está mais voltada para PLC, né? Por PLC ou CLP, né? Não sei qual dos dois vocês conhecem por nome. Mas o CLP ou PLC, tanto faz, né? É ele que faz o papel do computador, né? Então, eu dependo de um computador para fazer alguma coisa. Então, é o CLP que vai fazer esse papel. Nesse módulo específico que a gente está vendo aqui, a gente não está utilizando CLP, mas no módulo de CLP é a mesma apresentação, mais ou menos, né? Só que utilizando, entre aspas, aí, o computador que você está querendo utilizar como exemplo. Ok? Não sei se aqui está aparecendo que o David quer fazer alguma pergunta, não sei se ele está correto ou não. Ok, então, senhores, essa daí é mais ou menos a representação, né, que é explicação introdutória, né, sobre comandos. É claro que a gente ainda está vamos dizer, primeira aula, né, que a aula de ontem foi mais ou menos só a explicação de como que a gente vai estar trabalhando aí no módulo, né, mas é claro que aí o colega já esclareceu bastante coisa com relação ao que acontece, né, é só um botão, olha aí a percepção das coisas que a gente está tratando. Toda essa explicação aí de funcionamento foi apenas desse botão que a gente já está tratando hoje, né? Não estava nem nos meus planos, mas o assunto foi dando sequência, já falamos aí dessa questão dos botões. E já é mais esclarecedor, né? A questão do funcionamento das coisas com relação a comandos elétricos. Com questão do circuito de comando, circuito de potência, essa representação do lado direito, vou dar uma apagada aqui para abrir espaço. Então, essa representação que eu fiz aqui rápido, do lado direito, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma representação melhor. Circuito da botoeira de emergência. Circuito não, representação da botoeira de parada, representação da botoeira de start, aí vem para bobina da contactora, em paralelo nós vamos ter um contato auxiliar, e aqui a nossa alimentação pode ser 24 volts ou não. Aí a numeração 1 e 2 do botão de emergência. Como o botão de stop também é um contato fechado, 1 e 2. Como o contato do botão de start é aberto, 3 e 4. E o contato auxiliar, 13 e 14. Uma coisa que eu vou aproveitar ainda o tempo, a gente já está para finalizar aí o nosso tempo que a gente tinha combinado ontem. Uma coisa que vocês devem observar, essa representação que eu fiz aqui, do botão de emergência, botão de stop, botão de start, contato auxiliar, são tudo representações do circuito de comando. Lembra que na minha explicação lá no PowerPoint eu falei que tem circuito de comando e circuito de potência. Então, como que a gente representaria o circuito de potência? Já respondendo a pergunta, né? Nós temos também circuito, ou seja, a representação para circuito de potência.
Então, nós teríamos, por exemplo, um disjuntor. Como esse aqui é um circuito monofásico, né, eu vou fazer só a representação do monofásico aqui rapidinho. Nós teríamos um disjuntor, que é representado desta forma aqui. E uma contactora, né? Eu não vou desenhar toda essa representação aqui, não. Mas como é que seria a contactora? Toda contactora, senhores, ela é trifásica. Por isso que ela tem esses 3 terminais principais. E como é que seria esses 3 terminais? Todos 3 são contato normal aberto. São contato normal aberto. Eu posso, talvez, não estar utilizando todos, como eu também posso utilizar todos se for um sistema trifásico. Quando eu falei para vocês que contactora nada mais é do que uma chave de liga e desliga, né? Ela é intertravada entre si. Intertravada, que eu digo, quando uma fecha, todas fecham ao mesmo tempo. E elas têm uma interligação através da bobina. Então, essa bobina que está aqui no circuito de comando, como A1 e A2, ela vai se repetir também aqui no circuito de potência. Então, vamos pensar assim, como que funciona um diagrama de comandos elétricos? O circuito de potência, de comando, vai ligar, e essa contactora, quando ela ligar, ela vai fechar esses contatos, ligando esse motor, desde que esse disjuntor esteja fechado. Então, vocês começam a ver que aí aparece aquele outro conceito que eu coloquei no PowerPoint, que eu vou repetir ele aqui na nossa tela. Vou apagar aqui em cima, pessoal, só para a gente entrar aqui na parte final aí da nossa apresentação. O que eu coloquei agora há pouco na nossa apresentação de PowerPoint? Ó? Que todo circuito de comando, né, comandos elétricos, ele precisa desses 3 itens aqui. Ó. Eu preciso dos dispositivos elétricos, ou seja, eu estou apresentando aqui para vocês um exemplo de um circuito de partida direta. E já fiz a apresentação que aparece as botoeiras, está aparecendo as contactoras. Temporizador, nesse exemplo, não está sendo utilizado, e sensor também não. Mas isso daí a gente vai ver, nós iremos ver quando estiver utilizando sistemas partida estrela triângulo ou alguma outra aplicação com temporizador. Sensores, a gente vai estar utilizando um exemplo com boia, tá? A boia nada mais é do que um sensor de nível, né? Apresentei aqui os dispositivos de proteção, no caso aqui, o dispositivo de proteção que está aparecendo no nosso circuito era o disjuntor, basicamente. Então, nessa representação que eu trouxe, nós atendemos o item do que precisa, né, dos dispositivos elétricos, por comandos. Sequência de funcionamento, né, ou seja, qual é a lógica necessária para algo funcionar, né, para que algo seja feito? Aí eu volto lá para o desenho em que eu mostro aqui. Ó. Lembra que eu falei, para fazer esse motor funcionar, qual é a sequência? O botão de emergência não tem que estar acionado, porque se ele estiver acionado, vocês estão vendo que ele é um contato normal fechado. Então, se ele estiver acionado, ele vai abrir. Então, ele não vai deixar funcionar o circuito.
o botão de stop tem que estar, não pode estar acionado. Quando eu ligar o botão de start, ele vai ligar a minha bobina. Quando a minha bobina ligar, ela vai fechar esses contatos aqui da contactora, o disjuntor tem que estar fechado, aí o motor vai ligar. Então vocês vejam, quer dizer, que tem toda uma sequência lógica para acontecer, para que o circuito de comando seja acionado e o circuito de potência venha a funcionar. Aí, voltando para a nossa apresentação, né, porque eu falei, precisamos de uma sequência de funcionamento. Então, toda vez que for montar um comando, nós precisamos da sequência de funcionamento, né, para que a gente possa saber o que precisa ser feito para que o meu comando venha a funcionar. Modo de operação, né, que eu falei que são os níveis de interação, né, se ela vai ser uma dependência direta ou não, né. No caso aqui desse comando, nesse comando aqui, ele tem uma dependência direta, né? Qual é a minha dependência direta? Esse comando só vai funcionar se eu ligar ou desligar ele pessoalmente, né? Apesar de ser um motor, esse motor só funciona quando eu quero e só vai desligar quando eu quero. Então, existe uma dependência direta com o ser humano. Se for uma esteira que tenha produtos que eu quero que pare daqui a 50 produtos, aí já seria uma esteira automatizada. Aí a minha dependência humana seria menor. Mas aí vai ser dependendo do tipo de aplicação que eu quero. Então, provavelmente, esse circuito que está sendo apresentado para vocês é um circuito que não precisa, vamos dizer assim, muita sofisticação. É necessário uma dependência de alguém para que ele venha a funcionar. Professor, é claro, né, que... Pode falar. Quando eu aciono o botão de emergência, os disjuntores desarmam ou a contactora, como é que funciona? Vou voltar aqui para o desenho de comando que eu fiz aqui, ó. Quando eu aciono uma botoeira de emergência, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que toda essa sequência do comando seja desligado. Então, desligando a bobina da contactora, ele desliga a contactora em si. Então, respondendo a sua pergunta, quando eu aciono uma botoeira de emergência, eu só estou desligando o comando que está funcionando. Ele não desliga nenhum disjuntor, ele não desliga nada. Motor, essas coisas, continuam com o seu disjuntor ligado, só que o comando que manda ligar esses motores que foi desligado. Ok, pessoal? Então... E quando eu desarmo o botão de emergência? Quando você retorna ele, né? Isso. Tem algum outro tipo de comando que faz, tipo assim, uma esteira. Uma esteira aconteceu alguma coisa, eu pego, bato no botão de emergência, ela para. E para ela voltar a rodar, eu pego e como é que posso falar? Desarmo o botão de emergência, né? E faz um reset. Ela já roda automaticamente ou como é que faz? Aí vai depender de quem está criando o comando, né? Eu, particularmente, se eu fosse fazer um comando desse, eu faria parecido com a situação que o colega falou aí. Se a máquina parar numa condição que não foi prevista, eu tenho que apertar o botão de reset para novamente começar a funcionar. Então, uma esteira. Eu tenho um botão de emergência, eu apertei o botão de emergência, eu desarmei o botão de emergência, agora a esteira vai voltar a funcionar? A resposta, nesse caso, que eu estou mostrando, a resposta é não. Por que não? Porque eu preciso, de novo, apertar o botão verde de Start para que a minha esteira volte a funcionar, por exemplo. E,
geralmente, os botões de emergência, eles não têm, eu vou dizer acionamento direto com o comando. Na verdade, geralmente, o botão de emergência, quando você aperta ele, por mais que você tire ele da situação de emergência, você tem que voltar a rearmar todo o circuito e dar o comando de start em outro botão. Ou seja, geralmente o botão de emergência é somente para parar o equipamento. Por mais que você tire a situação de emergência, a esteira não volta a funcionar, por exemplo. Você tem que rearmar todo o comando, todo o circuito de novo. Só, Pode perguntar. quero dar só uma palavra, né? É que aconteceu um acidente uma vez na máquina que eu ficava, né? Aí o rapaz, ainda bem que o rapaz apertou na hora o botão de emergência. Parou tudo, desligou tudo. Aí até pensava que tinha queimado a máquina. Aí teve que fazer outra ligação de novo na máquina. Ligou de novo, teve que ligar tudo do começo para poder funcionar. Isso é verdade mesmo. Pois é, porque geralmente o botão de emergência, como o nome diz, né, é só para situação de emergência. Então, fugiu do controle, que é aquele conceito que eu falei mais cedo no PowerPoint. A gente faz a máquina pensando em tudo dando certo, mas temos que criar alguma coisa para a situação que sai do nosso controle, ou seja, para a situação que dá tudo errado. O botão de emergência é para essa situação. Então, quando você aciona um botão de emergência, é isso aí que o colega comentou. A máquina pode desligar, a máquina desliga, vou até aproveitar a sua situação, ela desligou porque dentro do painel de comando existe um relé chamado relé de segurança, que ele depende diretamente do botão de emergência. Então, quando você aciona o botão de emergência, o relé de segurança, ele manda desarmar tudo. Então, quando desarma tudo, por mais que você reative o botão de emergência, o relé de segurança ainda não foi ativado. Como é que ele vai ser ativado? Rearmando tudo aquilo que a máquina precisa para que ela volte a funcionar. Então, respondendo, não, num exemplo de esteira, a esteira não volta a funcionar depois que você destrava o botão de emergência. Geralmente, vou até escrever essa observação, geralmente, um botão de emergência está associado com um relé de segurança. E este relé somente volta a funcionar quando todos os itens necessários são reativados para a máquina funcionar novamente. Ou seja, apertei o botão de emergência, ao contrário do meu colega que se assustou pensando que a máquina tinha queimado, não. A máquina simplesmente só desligou porque o relé de segurança que entrou em funcionamento. Por mais que você tire o botão de emergência da situação de acionamento, né, o relé de segurança ainda não entrou em funcionamento. Então, a máquina só volta a funcionar se você resetar. Tem máquinas que tem que estar numa determinada posição para ela voltar a funcionar. Então, tem todo um procedimento de reativação após acionamento de botões de emergência. Não sei se aonde você trabalha, meu colega, é dessa forma também. Ok, pessoal? Então, o pessoal que chegou mais tarde, eu vou disponibilizar a gravação da aula de hoje no YouTube, né? A aula é gravada desde o início até o momento que eu daqui a pouco indicar que a aula vai finalizar a gravação.
A aula de hoje foi mais uma explicação do que é comandos elétricos, para que a gente utiliza comandos elétricos, os conceitos, né, de segurança, e começamos a falar, né, sobre a questão da representação e de alguns componentes, né, das suas respectivas representações também. Na segunda-feira, vamos começar a falar sobre a representação dos botões, né? Já vamos falar mais específico, né, sobre os botões, contactoras e sensores. Por exemplo, aqui eu não falei, né, só para vocês terem ideia, vocês perceberam que sempre o número ímpar, na minha representação que eu fiz aqui rapidinho, ele está na parte de cima? Não sei se vocês perceberam, né? Se não perceberam, devem estar percebendo agora. E aonde vocês trabalharem ou tiverem alguma contactora, vocês vão ver que sempre em cima são números ímpares. E sempre embaixo os números pares. Então, eu vou explicar por que essa sequência, por que esse número, o que quer dizer essas numerações, que é o assunto que a gente vai estar vendo no decorrer da semana. Ok, pessoal? Vou finalizar aqui a gravação, mas caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta, sinta-se à vontade em perguntar.